Bom dia, bom dia. Antes de tudo, eu quero pedir com que sempre que fores a visualizar este vídeo, deixa o seu like, coloca o seu dedinho aí na mão, deixa o seu like e deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo que vai ser uma grande bênção. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando. Meu nome é Eleutério Serendip Tembe. Então, estou aqui mais uma vez, o Senhor me deu essa oportunidade de estar aqui. Antes de mais nada, desejar-te uma semana abençoada na presença do Senhor. Estamos começando a semana, começamos a semana ontem na casa do Senhor. Estamos dentro do mar, estamos começando a semana laboral. É bom, sempre bom começar a semana laboral na presença do Senhor Jesus. Nós vamos ver João 11. João 11, uma passagem bastante conhecida e que esperamos que Deus ele possa nos ajudar por esta ministração da palavra do Senhor. Não é? Por essa ministração da palavra do Senhor. Que bom que já estamos lá. Eu já estou a começar a deixar like, já deixou meu primeiro like. E você vai seguindo aí. Diz assim, versículo de número 40. Disse-lhe Jesus, não te é dito que se creres, verás a glória. Versículo 40. Tiraram, pois, a pedra onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graça te dou, porque me haveres ouvido. Graça te dou por me haveres ouvido. 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Pai, abençoa a sua palavra e permita nosso Deus que possa nos ajudar mais uma vez nesta manhã. Em nome poderoso de Jesus nós oramos e nós te agradecemos de já para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado a você que já está nos acompanhando, em nome de Jesus. Aqui nós vamos focalizar em 2 pontos. O primeiro ponto é quando ele diz, graça te dou por haveres me ouvido, por ter me ouvido. Ele diz, graças a Deus por ter me ouvido. E a outra parte, 42, diz, eu bem sei que sempre me ouve. Então, dou graças a Deus por me ouvires, por me ter ouvido. Ele está a dizer, quando ele fala isso, por exemplo, aqui, onde for já ler toda a história, até aqui onde ele diz, dou graças a Deus por haveres me ouvido, ele ainda não havia expressado uma palavra de oração, não é? Mas ele diz, graças a Deus por haveres me ouvido. Ele já declara que eu sei que o Senhor já me ouviu. Por isso ele diz, dou graças a Deus por haveres me ouvido. Depois, aqui no 42, é quando ele diz assim, eu também sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão. É uma convicção, são palavras de alguém convicto que tem convicção que sempre que fala com o Pai lhe ouve. Sempre que fala com o Pai lhe ouve. Se lês Isaías 59, ele diz, este amor do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado para que não possa ouvir o nosso clamor. Então Isaías, ele já declara isso aqui. O ouvido do Senhor não está tampado para que não possa nos ouvir. Então quer dizer que o ouvido do Senhor está sempre atento para poder ouvir o nosso clamor. Porque é preciso, diante de um ouvido aberto,
que não está tapado. O que é preciso é nós clamarmos, falarmos. Bem-vindo, querido. Deixa eu ser a igreja secundária. É nós falarmos a Deus e termos a certeza de que, assim como o ouvido do Senhor não está tapado, Ele irá nos ouvir. Porque se tivesse dito que o ouvido do Senhor está tapado, não havia necessidade. Não havia necessidade de podermos continuar a clamar. Então, quando alguém aparece, sabe que o ouvido do Senhor não está tapado. Está a dizer que, ao clamar a Deus, Ele irá te ouvir. Então, diz que o ouvido do Senhor não está tapado para que não possa nos ouvir. Quer dizer que, ao clamarmos a Deus, Deus certamente irá nos ouvir. Mas o que tem acontecido é que nós não clamamos. Não clamamos, ficamos inquietos, ficamos aí, mas quando se trata de clamar, nós não clamamos. E nós somos convidados a clamar. Deus sempre fala, clama-me, clama-me, clama-me. Então o que é preciso é sempre sabermos clamar diante de Deus. Então, Jesus já diz assim, tu te dou graça, Pai, por me haveres ouvido. Dou graças por me haveres ouvido. Então, na kukensa ikuza wanzitwa, nikukensa nikuzunisa ikuza wanzitwa, unzitwili. O que ele está a dizer? Por ter me ouvido, unzitwili. Angale kuza utanzitwa, ali kuza unzitwili. Então, nzakukensa ikola ka solese. Então, eles falam com estiva. Ifanele kutwalisa ku, ifanele ku, itwalisa ku lweyi, ikhongela kakayena, lwebita na kakayena, tindlaveta yena tipale kangalisa ku, anga yingisi. Wa yingisi. Por isso, Yesu ali na kukhense kuza, na sitiva leswaku wanzi yingisa, na sitiva leswaku unzi yingisi. La ka 42, ali, ikunene na sitiva leswaku o Senhor, eu bem sei que sempre me ouves. Está a dizer, bem sei que sempre me ouves. Está a dizer, sempre que eu decido falar contigo, o Senhor me ouve. Eu bem sei. Então ele diz, eu sei. Ele estava a dizer a Deus, eu sei que o Senhor me ouve, mas estou fazendo isso aqui somente por causa das pessoas que estão ao meu redor, por causa das pessoas que estão ao meu lado, para se perceber que eu tenho um Pai e que também possam crer, so that they might also believe, para que creiam que tu me enviaste. Então, ele faz aquela oração diante de todo aquele povo, para que aquele povo olhasse e falasse, uau, está a orar ao Pai. E o Pai lhe ouve, e a partir desse momento o que vai acontecer? Eles vão crer. Eles vão crer que o Pai é que ele enviou. Por isso ele orou ao Pai. Ele clamou ao Pai. Pediu ao Pai, Senhor, eu sei que tu me ouves e eu faço isso por causa das pessoas que estão ao nosso redor. Com isso, nós aprendemos o quê? Something we must learn today. É que o ouvido do Senhor está sempre atento para ouvir as nossas inquietações. O que falta é nós tomarmos esse posicionamento, não é? Esse posicionamento de clamar a Deus, de colocar. Paulo diz que não andei ansiosos em coisa alguma, mas antes todas as vossas ansiedades todas as vossas petições sejam conhecidas diante do Pai pela oração e pela súplica. Quer dizer que nós precisamos, diante das nossas petições, diante dos nossos problemas, nós temos que fazer conhecer as nossas petições ao Pai através da oração, através da súplica. Quer dizer, nós temos que suplicar a Deus, nós temos que orar a Deus, crendo que Deus existe. Olha para mim, ele diz isso, eu bem sei que tu me ouves, não é? Mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Não, tudo ele diz que eu faço isso para que as pessoas creiam que tu me enviaste. Por isso eu orei, fiz essa oração, mas não porque em algum momento o Senhor não me escutou.
Então, eu sei que o Senhor me escuta. Estamos a falar de Jesus 100% homem, 100% Deus. E naquele momento ele foi chamado a orar. Em muitos lugares Jesus ele foi chamado a orar. Orar, falar com o Pai. Não é? Porque a única coisa que vai nos ligar o homem do Pai é a oração. So if you don't pray, we'll also remain far from God. So if you want to be close to Him, the first thing that you must know to do is to pray, to talk to Him. So there is no other way how to talk to Him out of praying. So if I pray, it means that I'm talking. Do you understand? Eu estou falando. Quando eu oro, estou falando com Deus. Então não há como falar com Deus, você quer conversar com Deus, é tudo através da oração. E sempre que você conversa com alguém, você tem a certeza de que a pessoa te escuta, não é? Em nenhum momento, ainda que a pessoa não responde do jeito que talvez tu queres que responda, mas o certo é que a pessoa está a te escutar. Existem aqueles que te escutam e não te respondem, existem aqueles que te escutam e não te respondem, existe cada um. Não, sempre que nós falamos com Deus, nós temos que ter a certeza de que Deus está nos a escutar. Se você fala com Deus e não tem a certeza que Deus te escuta, certamente até aquilo que tu está pedindo não vai acontecer. Então eu falo com alguém que não é surdo. Isaías diz que o ouvido do Senhor não está tapado. Então eu estou falando com alguém que não é surdo, que o seu ouvido está aberto para ouvir e para me livrar da minha situação. Então, se você ora, só leva palavras para o ar, leva palavras, mas não tem a certeza que vai acontecer aqui, nothing will happen. Eu tenho que acreditar. Por isso a Bíblia diz assim, todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então, preciso, a partir do momento que eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer que Ele existe e que dá galardão a todos quantos buscam em espírito e verdade. Como é que eu vou buscar a Deus? Através da oração. Eu busco a Deus através da minha oração. Só. E se não oro, não é de encontrar Deus. Não é de encontrar Deus. Porque Deus, a única forma de eu encontrar Deus é através das minhas palavras, é através da conversa com Ele. Quando eu falar com Ele, conversar, dialogar com Ele, Ele irá me ouvir. Então Jesus, diante dessa situação do Lázaro, um grande problema. Lázaro estava morto, 4 dias está na sepultura, e Jesus ele chega e diz, eu sei que bem me ouve, eu sei que o Senhor me ouve, e o Senhor vai resolver essa situação. You will solve this problem. Eu sei que tu me ouve. Por isso, ele faz essa oração, diz que eu só faço essa oração por causa, entendeu, né? Por causa das pessoas que estão ao meu redor, das pessoas que estão ao meu redor, para que eles creem que tu me enviaste. 43, depois de tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro sai para fora. Você vai perceber que existe uma oração que vai para Deus, existe uma palavra que já não vai para Deus, vai para a situação. Percebeu, né? Então, ali ele orou, Pai, eu sei que tu sempre morres. Depois aqui, gritou com alta voz, não para Deus, mas para o morto. Gritou com alta voz para o morto. E disse ao morto, Lázaro, sai para fora. Entendeu, né? Então, ele chama o morto. Ele não pediu. Escuta uma coisa. Há um momento onde nós pedimos a Deus, entendeu, né? Para ressuscitar algo em nós. Mas Jesus não fez nada disso. Jesus, ele falou, deu graças a Deus por o Pai lhe ouvir. Depois disso, ele ministrou uma palavra sobre a situação. Quer dizer que em algum momento nós vamos agradecer a Deus por nos ouvir, agradecer a Deus pela sua disponibilidade conosco, por estar perto de nós, todas essas coisinhas. Mas diante da situação, o que nós vamos fazer? Diante da situação, nós vamos falar uma palavra. E aí ele falou uma palavra. Ele falou uma palavra, Lázaro, sai para fora. Lázaro sai para fora. E o Lázaro saiu para fora. Entendeu, né? Então, Deus ouviu e o morto também ouviu. Entendeu? Deus ouviu e o morto também ouviu as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é sempre. Jesus ele faz uma das curtas orações, mas de que essa oração ressuscitou o morto. Muitas vezes nós esperamos muito.
mas muito mesmo. Transpiramos, vamos transpirar muito. E isso acaba não trazendo nada. Entendeu, né? Não podemos ter aquele comportamento dos profetas de Baal. Os profetas do Baal, eles clamaram, desce Baal. Baal não desceu. Não desceu Baal. Mas eles clamaram, se cortaram. O nosso Deus não é Baal. Entendeu, né? O nosso Deus não é Baal. Baal, eles se cortaram, se rasgaram, clamaram. E há horas e horas a clamar a Baal. E ele dizia, talvez está dormindo, talvez está no lugar X, talvez foi passear. Clame, mas eles iam clamando, mas Baal não respondia. Sabe por quê? Porque Baal não é Deus. Baal não tem ouvidos. É um Deus inventado pelos homens. Se fosse Deus, teria respondido aos seus seguidores. E Elias, ele levanta e ele diz, permita que se saiba que há um Deus aqui em Israel. Então diz, esse milagre vai fazer com que as pessoas que estão aqui creiam no verdadeiro Deus, creiam que eu sou o teu servo, eu sou o seu enviado no meio de toda essa situação. Permita que se saiba que é o homem de Deus. Não é? É o que ele faz, é o que ele fala. Não deu muitas voltas. Então muitas das vezes nós gritamos muito como se Deus fosse surdo. É como se Deus fosse surdo, não é? Mas Deus não é surdo. Deus, ele tem os seus ouvidos. Isaías não podia brincar com os ouvidos, o Senhor não estava gravando, enquanto não era verdade. Ele não podia fazer isso. Então Deus, ele não é surdo. Deus, ele não é surdo. Então não há necessidade de clamar e gritar até os vizinhos ficarem incomodados, até a sociedade toda ficar incomodada, ficar todo mundo incomodado, porque nós estamos falando com Deus. Não há necessidade. O que é preciso, sempre que nós vamos a Deus, temos que saber que Deus, ele nos escuta, Deus, ele tem os seus ouvidos abertos, Deus, ele sempre irá nos escutar. Por isso Jesus diz, eu sei que tu sempre me ouves. Eu só faço isso por causa das pessoas que estão diante de mim. Se não fosse por causa dessas pessoas, ia ressuscitar o Lázaro sem nenhuma necessidade de eu poder gritar, não é? Sem nenhuma necessidade de eu poder gritar. Mas é por causa da multidão, é por causa do povo, é por causa daqueles que estão perto, aqueles que estão perto de mim, é por causa deles. Então, a tua oração tem poder. A tua oração tem poder de fazer as coisas acontecer. A tua oração tem poder de ressuscitar. A tua oração tem poder de mudar a história. Mudar a história, sua história de outras pessoas. Então, a oração de Jesus, a oração mais simples possível que foi feita, ressuscitou ao morto. A Bíblia diz que a oração feita com fé pode muito nos seus efeitos. A força da oração não está no gritar muito, está na fé. Percebe, né? Então, a fé, a força da oração não está no gritar muito. É muito gritar. Não está nisso. A força da oração está na fé. A minha oração deve ser acompanhada pela fé. If I don't have a faith, even if I pray, nothing will happen. Because o que vai fazer com que a oração produza efeito é a minha fé. A fé que é fé em Deus. A fé em Deus. Hebreus diz isso, todos aqueles que querem se aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Através desses meus pés carnais? Não. Através da oração. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Eu me aproximo a Deus. Aproximar-se a Deus e aproximar-se à igreja são duas coisas diferentes. Eu posso me aproximar à igreja enquanto não me aproximo a Deus. Então, para eu me aproximar à igreja, eu não vou me aproximar pela fé, não é? Ou pela oração, quando para me aproximar à igreja. Eu vou me aproximar através dos meus pés. Quando eu me desloco para a igreja. Entendeu, né? Quando eu me aproximo a uma igreja.
e eu vou usar os meus próprios pés para me locomover e chegar naquele lugar. Mas quando isso é para chegar a Deus, como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Deus é espírito, não é? Deus é espírito, Deus não é visível, tá? Como a gente consegue se ver. Ele é espírito. Então, por ser espírito, eu preciso me aproximar dele. Então, eu me aproximo a Deus através da minha fé em quem? Em Jesus Cristo. Me aproximo a Deus através da minha fé em Jesus Cristo. Porque muita gente tem fé. Alguns têm fé nos seus antepassados, seus mortos, fé em curandeiros. Mas eu aproximo a Deus através da fé de Jesus Cristo. Não é que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu quero chegar ao Pai, eu vou através de Jesus Cristo. Tá? Sem Jesus, o que vai acontecer é que, ainda que eu queira me aproximar, eu não chegarei ao Pai. Então, Jesus, ele é o elo de ligação, é a ponte que nos leva ao Pai. Antes nós estávamos distantes de Deus. Nós estávamos distantes de Deus, mas Jesus Cristo nos trouxe perto através da sua morte, através do seu sacrifício. Então, todo aquele que quer chegar a Deus precisa ter fé, precisa crer que Ele existe. Então, eu não posso chegar a Deus sem crer que Ele existe. Eu tenho que crer que Ele existe e que dá galardão a todos quando buscam o Espírito. É verdade. Só essa é a única forma. Por isso é necessário que continuamos dia após dia orarmos a Deus. Isaías já nos dá um espaço a dizer: o ouvido do Senhor está aberto, não está fechado. Então nós temos que orar, convicto de que as nossas palavras, para que nós estamos falando no ouvido de Deus. Nós estamos falando no ouvido do pastor, do apóstolo, profeta, bispo, tudo. Não. Nós estamos falando no ouvido de quem? De Deus. Porque o ouvido de Deus está aberto. Acho que a mão do Senhor não tem encurtida para que não possa saber. Nós temos que saber que a própria mão de Deus também não está encurtida para que não possa salvar. Então, eu vou a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar em tudo. Dizer: Senhor, toma a dianteira. Sem fazer nenhum esforço. Percebeu, né? Sem fazer nenhum esforço. Clamar a Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia diz: Ele irá nos responder. Então, diante de uma situação, diante de situação, o que você vai fazer? Diante de uma situação, você vai ordenar. Você vai dizer: Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Você também vai dizer a mesma coisa sobre a sua situação. Tu dirás a mesma coisa sobre a sua situação, não é? Então, Lázaro sai para fora. A Bíblia diz que o defunto saiu, obedeceu. O morto obedece à voz de fé, à voz de Jesus Cristo. O morto obedeceu. O morto deixou de ser morto porque Jesus, ele falou uma palavra sobre o morto, não é? Porque o morto, Jesus disse em Marcos 11, 22, por aí, 22, 23, ele disse: se tiveres fé e não duvidar em teu coração, você pode ordenar o monte, dizer: monte, erga-te e lança-te no mar, e ser feito segundo a sua fé. Segundo a sua fé. Então, diz que você, se tiveres fé, if you have faith, e não duvidar. Eu costumo dizer: o maior inimigo do homem é a dúvida. A dúvida é que é o maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem não é o diabo, mas é a dúvida. A dúvida é que é o maior inimigo do homem. Então, Jesus, ele ordenou, ele chamou o morto para fora, e o morto deixou de ser morto e passou a ser um ser vivo. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, o seu rosto envolto num laço, num lenço. Diz Jesus, diz: até eu andar. E muito pôs entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então eles começaram a crer. Creram porque Jesus, ele orou. E ele orou, o milagre aconteceu. O milagre acontece, muitos foram crendo na pessoa de Jesus Cristo. Então nós precisamos começar a termos orações que vão trazer
vão permitir com que as coisas aconteçam. As nossas orações, nós temos que ter fé que o Senhor está ouvindo. Senhor, eu sei que tu me ouves, you're going to solve this situation. This issue, I believe that you're going to solve it. You know, so I'm praying convinced that my God is listening to my prayer. So if you keep praying, only you pray because someone is telling you to pray, someone said that you must pray, and then you don't believe it, don't expect nothing to happen in your life. Não espera algo acontecer na sua vida se somente tu oras porque alguém te manda orar. Entendeu, né? Então você tem que orar não porque te manda orar. Tem que orar porque é preciso orar, é preciso buscar a Deus, é preciso colocar suas situações, seus problemas, seus desafios. Tudo quando te apoquenta, você precisa apresentar a Deus em oração e súplica, sabendo que aquele que te manda clamar, ele te escuta, e ele te escuta e ele vai responder. Ele vai responder. Quando ele vai responder, não sei, mas ele te escuta. Como eu dizia, a pessoa que você lhe fala uma situação, não responde na hora. Por exemplo, quando Lázaro estava doente, mandaram algumas pessoas para irem para informar que aquele que tu amas está doente. Não disse, Jesus ficou lá. Não respondeu nada, ficou mais alguns dias, lá mais 4 dias. E a situação ficou a piorar, o homem morreu. E suportaram ele, não quiseram esperar para o amigo, para ver, vamos lá esperar por ele como a gente faz. Ficamos à espera de alguém que está em Portugal, está na África do Sul. O funeral para. Mas eles disseram, não há como, nós vamos enterrar. E enterraram, eu acredito, eu passava dizendo, eu vou me aqui. Entendeu? Deve eu ganhar por ele. É como se lá dentro não apodrecesse. Não é? Então, ele depois aparece, depois de 4 dias, uma situação complicada. Mas Jesus ouviu. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Por isso, depois de ter ouvido, falou aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro está enfermo. Porque ouviu a mensagem, os mensageiros a dizer, teu amigo Lázaro, a quem você ama, está morto. Então, como é que você diz que quando ora ninguém te ouve? Como é que você diz isso? Como é que você pensa? Eu oro, o Senhor não me escuta. Não é verdade. O Senhor sempre te escuta. Sempre te escuta. O não responder na hora não significa que ele não te escuta. Ele te escuta, ele está bem próximo de você e ele só falta responder. Por quê? Não é sempre que quando você não é respondido significa que não te escutaram. Não é isso. Não é isso. Não é isso. As coisas não funcionam assim. Não é sempre que você não é escutado, você vai pensar que não te ouviram. Percebe, né? Então, sempre alguém está a escutar. Você falou, alguém está a escutar. Alguém está a escutar. Deus te escuta quando você fala. O não responder não significa que não te escuta. Percebe, né? O não responder não significa que ele não te escuta. Ele te escuta. Por que não me responde então? Porque a hora de responder em ações como você quer ainda não chegou. Sim. A hora de responder em ações ainda não chegou. Se chegar, você há de ver que o Senhor escutou. Não é o que aconteceu com Daniel. Daniel orou, até foi culminar nos 21 dias. Ele ia insistindo, é como se para ele Deus não tivesse escutado. Estava a insistir. Ele estava a insistir, mas ele foi descobrindo que Deus estava a escutar. Não é? Estava a descobrir que Deus estava fazendo o mesmo. Deus estava a escutar. Por isso, depois disso, o anjo disse, desde o primeiro dia que você começou a orar, a tua oração chegou aos nossos ouvidos. Então, não canse de orar. Não canse de tornar audível a sua voz diante de Deus. Os ouvidos de Deus não estão tapados. Podem estar tapados para muitos,
mas para ti os olhos, os ouvidos de Deus não estão. Deus é muito amado. Então que Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. Dedique esse dia para orar um pouco, entregar a sua vida a Deus, falar com Deus, entregar a tua situação, tudo que você está atravessando. Faça isso e Deus ele vai te abençoar. Que Deus abençoe assim a sua vida em nome de Jesus. Pai, declaramos um dia muito abençoado na vida dos teus servos. Em nome de Jesus, desperta-nos a necessidade de continuarmos a clamar e buscar a tua face. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos desde já para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Assim nós fomos, em nome de Jesus. Assim nós fomos, em nome de Jesus. Assim nós fomos, em nome de Jesus. Uau! Aqui tá pessoas amigas aqui. Tá aqui ligadinho, irmão, pastor Agostinho Antônio Macuvelli, meu amigo, companheiro. Muito obrigado. Irmão José Eugênio Machava a dizer I'm watching. Muito obrigado. God bless you. The mighty name of Jesus. Ele volta a dizer Amen. Amém. Deu terceiro serendipity também, só eu está aí. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a todos vós. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha desse vídeo. Você já compartilhou o vídeo? Compartilha o vídeo. Compartilhe o vídeo. Em nome de Jesus, compartilhe o vídeo, compartilha aí. Já share desse vídeo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Todos, mas todos mesmo, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Falamos até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Ainda está aí? Tchau, tchau. Assim fomos.